Vamos ler a vida de Deus e a vida do Espírito Santo. Mas Pedro, que manda a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Glória a Deus. Agora abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 3. Glória a Deus. Versículo 2. Atos, capítulo 3, versículo 2. Glória a Deus. Vou ler por aqui. Era levado um homem cujo de nascença ao qual ganhava diariamente a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entraram. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu peço que você esvazie as suas mãos e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Enquanto nós cantamos, glorifica o Senhor, porque Ele é muito bom, Ele é muito glória, e Ele é digno de ser exaltado. Glória a Deus. Eu quero falar sobre algo nessa noite, e o Senhor colocou esse algo no meu coração, sobre dois assuntos. Eu não sou um pregador temático, mas eu quero falar sobre expectativas e realidade, porque, querendo ou não, a gente vive com expectativas e diariamente enfrentamos a realidade do nosso dia a dia. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sempre nós temos expectativa que as coisas dêem certo. A gente sonha, a gente deseja, a gente almeja, a gente busca sempre que as coisas dêem certo. Então sempre nós vamos criar expectativas para aquilo a qual nós desejamos, seja o nosso sonho, o nosso projeto, o nosso propósito. E eu creio que nesta noite, a sexta noite, dos 12 dias, na carta para Deus, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, que eu e você veio mais uma vez aqui essa noite, você tem um propósito. E esse propósito está embasado nas suas expectativas para esse ano. Porque o que te moveu a chegar aqui foi exatamente a razão de você ter escrito uma carta para Deus. E você ter a expectativa que você vai estar 12 dias aqui para que o Senhor te dê 12 meses de bênção. E eu quero dizer uma coisa: não só eu, mas cada um de nós. Tenho certeza que quando nós estávamos escrevendo a nossa carta, temos pedidos aqui que alguns disseram: Senhor, esse ano eu quero conquistar a minha casa. Senhor, esse ano eu quero conquistar o meu carro novo. Senhor, esse ano eu não quero mais pagar aluguel. Senhor, esse ano eu quero abrir o meu próprio negócio. Senhor, esse ano eu quero terminar a minha casa. Senhor, esse ano eu não preciso de bens materiais, porque 2025 foi muito bem abençoado a minha vida. Esse ano eu quero ser cheio da tua presença. Quando nós olhamos para a expectativa e para os nossos desejos, vai haver uma variedade, porque cada um que está aqui tem uma perspectiva diferente da outra, tem um motivo diferente do outro, mas não deixa de ser uma expectativa, não deixa de ser um desejo, não deixa de ser algo que você está buscando, para a sua vida ficar melhor, para a sua família estar melhor, para o seu ministério se tornar melhor, para a sua profissão estar melhor, para a sua empresa estar melhor. Não importa a causa ou aquilo que você escreveu, mas o que importa é que você escreveu algo. E se você escreveu, se você está aqui, é porque você crê que Jesus pode mudar a tua vida. E é interessante porque a gente costuma dizer que a gente tem que pregar o que vive. Sim ou não? A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Você só pode dar aquilo que você tem. Então o pregador só pode pregar aquilo que ele vive. Está condicionado a isso. Ainda que ele conheça muito a palavra de Deus, se ele não vive aquilo que ele prega, são meras palavras. Mas se ele vive, você vai entender que essas palavras elas passam a ser de meras palavras para uma palavra de poder e de glória para a vida de quem a ouve. E é interessante que em 2025, no finalzinho do ano,
Como é o costume de todo mundo comprar roupa para Natal, não sei para quê, mas é o costume brasileiro. Tem que comprar roupa para o Natal, tem que comprar roupa para o Ano Novo. E lá vai nós comprar roupa do Natal. E quando eu cheguei, olha, isso é uma coisa que eu gosto, é de roupa, cara. Eu sou pior do que mulher. Se mulher gosta de roupa, eu também gosto. Se eu pudesse, e um dia eu vou poder, eu quero estar todo dia aqui no culto com uma roupa diferente. Se eu puder não repetir a roupa, vai ser para honra e glória do nome do Senhor. E eu tenho esse desejo no meu coração. Eu sei que você tem desejo também, grandes. Glória a Deus. Porque eu gosto disso. Só que quando eu cheguei no shopping, eu queria uma camisa, né? E se vocês perceberam, nós estamos todo mundo de verde hoje, porque minha mulher decidiu que nós ia passar Natal de verde. Foi por livre e espontânea pressão, como diz o pastor Paulo. Foi por livre e espontânea pressão, né? E nós estávamos decidindo passar de verde. E hoje estou com a camisa verde. Só que quando eu fui comprar uma calça, eu queria uma calça específica. Só que a minha realidade não condizia com a minha expectativa. Naquele final de ano, naquele Natal, a minha expectativa não condizia com a minha realidade. E aí eu olhei e falei, meu Deus, eu queria tanto aquela calça, mas a minha realidade é outra. E o Senhor falou no meu coração, nem sempre as suas expectativas vai estar de volta com a sua realidade. Amém? Eu sei que você escreveu coisas aqui para este ano, a qual você determinou, a qual você crê, a qual você decidiu buscar esse ano. Só que verdade é que nenhum de vocês escreveu que em meio ao desenrolar dos dias, aos passar da semana, dos meses, as dificuldades vão aparecer. A sua realidade vai aparecer. Não é porque eu quero comprar a calça que está no meu pensamento que o que eu tenho na minha carteira condiz com a minha expectativa. E às vezes eu vou ter que aceitar a minha realidade. Eu posso ter a expectativa de acreditar que eu vou conquistar aquilo que eu quero? Sim. E eu vou conquistar. Não importa o tempo. E aí é onde começa todo o segredo. Porque quando você determina que, independente da sua realidade, as suas expectativas, elas são maiores, aí a sua fé cresce. Porque a nossa fé não está fundada naquilo que a gente vê, naquilo que a gente tem, mas naquilo que a gente crê, mas naquilo que a gente espera. E se você está esperando de Deus, esse ano, algo novo para a tua vida, você vai receber algo novo de Deus. Nós lemos dois textos totalmente distintos um do outro, com realidades totalmente diferentes, porque enquanto Pedro está dizendo, olha, todo mundo pode te deixar, todo mundo pode te abandonar, mas eu não te abandono. Esse foi o texto que nós acabamos de ler. Enquanto a partida, a gente viu um homem que todos os dias ele era levado por alguém para estar na porta do templo. Todo dia ele era levado para estar na porta do templo. Enquanto Pedro estava naquele momento, naquele tempo de sua vida, em um momento de aprendizado, em um momento que ele estava sendo ensinado, em um momento que ele estava se aperfeiçoando na graça, na obra do Filho de Deus, alguém estava sendo carregado à porta do templo para pedir esmola, para sobreviver. Pedro não estava em busca de sobreviver. Deus estava em busca de fazer a obra de Deus junto a Jesus, custe ao que custar. Em contrapartida, nós vemos em outro lugar alguém que está indo à porta do templo para pedir esmolas.
para estar à porta do templo. E era uma porta que tinha por nome Formosa. A porta era formosa, mas quem estava em volta da porta do lado de fora não tinha formosura. Eram os discriminados, os destituídos, eram os rejeitados, eram aqueles que a tradição não permitia estar dentro do templo, então tinha que ficar fora. Mas em contrapartida, Pedro está dizendo para Jesus: Jesus, todos podem te abandonar, mas eu não te abandono por nada. E é interessante que no capítulo 4 de Mateus, esse Pedro ele começa a sua caminhada com Jesus. Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 4 de Mateus que enquanto Pedro estava na beira do mar, ou na beira da praia, a Bíblia fala que Jesus vem, enquanto ele estava lavando a rede, Jesus fala: segue, que eu te farei pescadores de homens. E o que é mais interessante é que naquele momento Pedro larga tudo e segue Jesus. Aí começa a história de Pedro. E Pedro não era uma pessoa comum. Pedro era uma pessoa fora da curva, porque se você observar a Bíblia, se você ler o Evangelho, você vai entender que Pedro estava sempre um passo à frente, ou uma palavra adiantada na frente dos outros. Sempre tomava uma atitude ou precipitada ou correta, mas sempre ele tomava uma atitude. Pedro era ignorante? Era. Mas é melhor ter Pedro ignorante do lado, caminhando com a verdade, do que alguém mansinho fingido. Pedro era bruto? Era. Mas é melhor você estar com alguém bruto do seu lado, mas sendo verdadeiro, do que andar com alguém tão meio e tão mentiroso. Pedro está vivendo um momento da sua vida que ele está aprendendo a servir a Deus. E olha que a Bíblia relata que nesse percurso de aprendizado, Pedro ele vai viver tanto expectativas quanto realidades. Porque é incrível. Ele vai enfrentar tempestades. Ora com Jesus, outrora sem Jesus. Tem hora que Pedro está afoito a fazer a vontade de Deus. E ele sempre se coloca, sabe, em primeiro lugar em Cristo. Ele largou a vida dele. E para você entender, Jesus ele começa o ministério com 30. Amém? Amém? Jesus ele vai começar o ministério dele com 30 anos. Então o percurso de aprendizado de Pedro vai durar 3 anos. Eita Jesus, eu vou falar. Glória a Deus. Fala igual o pastor Paulo, vai doer, mas segura. O ministério de Pedro, o aprendizado de Pedro dura 3 anos. O ministério de São Paulo tem 8. Tem gente que já passou do tempo de aprender, já deveria estar executando a vontade de Deus, mas não está ainda. Por quê? Porque não consegue ter um coração obediente, ensinável. E o mais triste, irmão Cris, não é quando você não consegue exercer aquilo que era para você exercer, é quando você não se conforma que alguém exerça no seu lugar. Meu Deus! O aprendizado de Jesus foi 3 anos. O Pedro era duro, era bravo, era tudo que você imaginasse. Mas o cara estava disposto a pagar o preço que fosse para estar com Jesus. Ele não se conhecia. O que ele conhecia era as expectativas que ele tinha criado dentro do coração dele. E a expectativa que Pedro criou, pastor Lógico, é que estar com Jesus custe o que custar.
tempo é muito curto. A nossa vida é muito curta. A Bíblia fala que a nossa vida é como um ponto de gelo. A gente começa, daqui a pouco acabou, ela vai para o seu lado. Assim é a vida. É como uma erva que cresce, floresce, seca. O vento faz. Acabou. Você está esperando o quê? Não sou eu que estou te perguntando, o Espírito Santo está te perguntando. Você está esperando o quê? Está querendo aprender mais o quê ainda? Quer observar mais o quê? Melhor é obedecer do que sacrificar. Tem gente querendo fazer coisas extraordinárias, não está conseguindo fazer nem as coisas simples que a liderança está pedindo. Irmão, é a palavra. Da última vez que eu desci do culto, o nosso irmão, esqueci o nome dele agora, é o motoboy, o irmão Guide falou: meu Deus, vamos mudar o nome do Tiago, não vai ser mais Tiago, vai ser irmão Pedrada. Glória a Deus. Irmão, se for para mim subir aqui para falar do que eu quero, eu não subo, fico em casa. Aqui não é o meu reino, é o reino do Senhor. Aqui não é a minha vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Aqui não é o que eu quero escutar, é o que Ele quer falar para mim. Aqui não é o que eu quero aprender, é o que Ele quer me ensinar. A questão é: você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está disposto porque você acha que se conhece. Nós achamos que nos conhecemos e nós não entendemos o porquê que Deus transformou a nossa vida. A expectativa de Pedro era muito grande. Eu não vou ser demorado, eu vou ser breve. A expectativa de Pedro era muito grande a respeito do reino. Só que a realidade que ele vai enfrentar, a realidade que ele vai enfrentar, meus queridos, é essa. Deixa eu ler para você. De verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro está dizendo para Jesus: Jesus, eu não te amo. Jesus, eu não te abandono. Gente, você sabe que o negócio é mais feito. Você viu o irmão deles pregando? Meu Deus, aquilo ali cortou meu coração. Eu falei: Deus, se eu for essa pessoa, me quebra e faz de novo. Que eu não quero ser esse miserável, não. Eu não quero ser esse homem miserável que o Senhor não pode dar uma bicicleta que vai sair da tua presença, não. Eu não quero ser esse miserável que se o Senhor der um carro vai sumir, se o Senhor der uma casa vai se afastar, se o Senhor der uma empresa vai desviar. Eu não quero ser esse miserável, não. Então me quebra, me destrói, me despedaça, faz de novo, mas me faz alguém que o Senhor olhe e confie. Já imaginou? Nós ouvimos aquela palavra que o irmão deles pregou aqui no quarto dia. Tem gente que Deus não pode abençoar, e a gente sabe que já teve gente que Deus abençoou e foi embora. A gente sabe que teve muita gente aqui que chegou levantando a carteira de trabalho, e quando o trabalho bateu na porta e o salário caiu na conta, sim ou não? Então muitas vezes nós pedimos muitas coisas para Deus e criamos muitas expectativas, mas nós não aprendemos a olhar para Deus e dizer: Deus, Senhor, eu tenho muitos sonhos, muitos projetos, mas Senhor, me coloca em uma condição, me transforma de uma maneira, Senhor, que nada daquilo que o Senhor me entregar nesta terra vai mudar quem eu sou diante de Ti. Glória a Deus, glória a Deus. Você sabe que tem hora, irmão Márcio, tem hora que falta coragem da gente dizer para Deus o que Davi disse: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira tua. Tem hora que falta coragem. Tem hora que nós passamos a acreditar que nós temos alguma coisa a perder nesse mundo. E deixa eu te falar uma coisa. Não é fácil. Aliás, não é difícil estar nesse mundo. O difícil é você estar nele e não fazer parte dele.
Isso é difícil. Isso está condicionado a mim e a você. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós queremos as coisas da terra, mas as coisas da terra não podem tirar de nós as coisas que é do céu. Glória a Deus. Pedro está aprendendo a servir a Jesus. Pedro ele tem vivido várias experiências com Jesus. E a Bíblia vai dizer que Pedro, quando olha para Jesus e diz: aconteça o que aconteça, eu não vou te abandonar. Jesus ele vai impor uma verdade para Pedro, que meu Deus, Pedro, em verdade eu te digo, que antes do galo cantar, cara, tu vai me negar 3 vezes. Eu não te nego, você nega. E a expectativa de Pedro era tão grande sobre a pessoa dele, que era acreditar que ele não ia negar. Você sabe por quê? Porque conforme Jesus ia sendo carregado, Pedro ia de longe olhando, ele ia acompanhando todo o trajeto. Ele estava acompanhando, ele não podia só chegar perto, mas ele estava acompanhando. Só que quando o galo canta, meus queridos, antes do galo cantar, a Bíblia vai dizer que Pedro estava sentado no próximo pátio. Alguém olha para Pedro e fala assim: ô, pai, calma aí. Conheço você, cara. Você estava com ele, não? Eu não, que sai fora desse negócio. Aqui no Jandares do Baldão não tem ninguém assim, né? Você está em algum lugar, alguém olha para você não vai se arrepender, não. Eita, glória. Fala, glória a Deus. E Pedro fala assim: não sou eu não. E a Bíblia diz que acontece a segunda vez e Pedro repete novamente: não é ele. E na terceira vez, quando alguém chegou e olhou assim mais de perto, porque eles se aproximaram, eles estavam em volta de uma fogueira, no pátio. Mas quando alguém foi saindo para perto do portão, que teve a proximidade com Pedro, que olhou assim e falou assim: não, é você mesmo. O seu jeito de andar, o seu jeito de falar, está te condenando. É você mesmo, você estava com ele. Pedro vai dizer assim: não é eu não. Esquece esse negócio. Ele vai e sai, o galo canta. A gente tem 2 percepções aqui. A primeira é que Pedro realmente negou a Jesus. Essa é a primeira percepção que a gente tem. Pedro realmente negou a Jesus. Mas em contrapartida, olha para quem está te falando assim: tem mal que vem para o bem. Eita glória! Eu vou repetir de novo. Tem mal que vem para o bem. Você sabe por quê? Porque quando aquelas pessoas olharam para Pedro e viu que Pedro estava igual, falava igual, andava igual, já estava identificando que a identidade de Pedro já não era mais de Pedro, já era igual a de Jesus. É por isso que Paulo vai dizer: se eu não seja os meus imitadores, seja os imitadores assim como eu sou de Cristo. Porque se você anda com Cristo e não se assemelha a Ele, Pedro negou Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando Pedro nega Jesus, ele estava vivendo o último estágio de aprendizado da vida dele. Ô glória, era para você ter pé. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, Pedro estava vivendo o último estágio de aprendizado da vida dele. Mas por outro lado, a identidade de Pedro estava nascendo na presença de Deus. Porque quem estava olhando para Pedro naquele momento estava dizendo: você é igual, você fala igual, anda igual. Oh! E a Bíblia vai dizer que Pedro vivia uma expectativa. Qual? A de não negar Jesus. Mas só que Pedro tem que enfrentar uma realidade. Aqui ele negou a Jesus. Então você, querendo ou não, as suas expectativas, elas vão estar de frente com a realidade que a vida vai te promover. Mas você sabe qual que é o segredo?
é ter um coração ensinável. Pedro desanima, pastor Washington. Fico imaginando assim, vou conjecturar, vou falar igual pregador importante. Eu vou conjecturar. Eu fico imaginando assim, Pedro voltando lá para a praia, pastor Washington. Sim, cadê agora o que eu vou fazer, rapaz? Não é que ele estava certo que eu neguei ele, agora já era. O cara traiu ele, mas antes eu tivesse nascido. E agora para mim, que o neguei, eu que pensava que eu estava sempre com ele, que eu estava preparado para viver qualquer momento com ele, neguei ele 3 vezes. E Pedro está indo lá para a beira da praia novamente, pensando: meu Deus, eu vivi tantos momentos bons com Jesus. Oh glória, meu Deus, eu vi tanto coxo sendo liberto, eu vi tanto cego enxergar, eu vi tanto surdo, eu vi tanto mundo sendo curado, eu vi tanto demônio sendo expulso por Jesus. Meu Deus, eu fico imaginando o que vai ser de mim agora, quando eu estiver novamente lá no meio do mar, que vier a tempestade. Eu lembro quando eu estava outra vez no meio da tempestade e ele estava na ponta do barco comigo, e ele olhou para mim e falou assim: ô homem de pouca fé. Você imagina quantos pensamentos estavam sobre a mente de Pedro. Mas se eu te dizer uma coisa nesta noite, em meio à dificuldade que Pedro estava enfrentando, ele só tinha esquecido de uma coisa: que certas coisas Jesus chegou nos discípulos e disse: Pedro, uns estão dizendo que eu sou isso, outros estão dizendo que eu sou aquilo, e tu que diz: ah, Senhor, tu és o Filho de Deus. Aleluia. Aí Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, oh Pedro, deixa eu te falar uma coisa também, Pedro, tu és pedra, e sobre essa rocha eu vou formar a minha igreja, e sobre essa rocha a minha igreja vai crescer, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Pedro negou Jesus, Pedro desanimou, Pedro estava triste, Pedro esqueceu que Jesus tinha feito uma promessa na vida dele, que sobre ele construiu a igreja. Deixa eu te falar uma coisa: eu não sei aonde você caiu, aonde você desanimou, mas deixa eu te falar uma coisa: sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa vida existe uma promessa. Glória a Deus. Você sabe o que é interessante? Que a perspectiva e a realidade são coisas vivenciadas pelos homens. Eu vou repetir: a nossa perspectiva e a nossa realidade são coisas vividas pelos homens. Mas você sabe o que dura todo o jogo? Aleluia! É quando nós, em meio às nossas perspectivas e às nossas realidades, nós olhamos para o céu e o Senhor tem feito uma promessa. Que promessa é essa? Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Oh glória, oh glória. Eu vou dizer de novo: você tem uma perspectiva, talvez a perspectiva que você tem hoje não condiz com a sua realidade. Talvez você começou o ano 2026 pelo grande, mas a sua realidade está bem pequenininha. Mas deixa eu falar uma coisa: não importa nem a tua perspectiva, nem a tua realidade. O que importa é que sobre a tua vida o que
Bíblia vai dizer, já está encerrando, que Jesus vai ter com Pedro. Não vou narrar toda a história aqui para não tomar tempo. Depois você pega a Bíblia lá para ser preguiçoso e ler. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai ter com Pedro. Ele fala assim: Pedro, me ama. Aí Pedro de novo: Pedro, tu me ama? Ele fala assim: eu te amo. Jesus dá uma olhadinha assim, sabe? Aí Jesus vai perguntar de novo: Pedro, tu me ama? Aí Pedro fala assim: eu te amo. Mas quando Jesus pergunta a terceira vez, meus queridos, aí Pedro olha e lembra dele. Pedro ele lembra lá de quando ele falou para Jesus que não importava o que acontecesse, que ele nunca ia negar Jesus, que ele nunca ia abandonar Jesus. Aí Pedro tristeza fala: ah Senhor, tu sabes. Aí Jesus vai olhar assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, glórias. Ora Pai, canto a paz. Oh glórias. Sabe, tão maravilhosa a graça. A graça é tão maravilhosa, porque em meio à nossa vida, em meio às nossas expectativas, em meio às nossas realidades, aleluia. Quantas vezes eu e você tropeçou, quantas vezes eu e você caiu, quantas vezes eu e você negou Jesus, mas mesmo assim Jesus chegou para mim e você fala assim: filho, você me ama. Filho, você me ama. Oh glórias. Jesus ele quer saber do nosso coração. Não é o que a nossa boca está dizendo, mas é o que o nosso coração está proclamando. Porque se o teu coração em 2026 estiver desejando o reino está dizendo: ei, estou chegando. A Bíblia vai dizer em Atos 2 que o Espírito Santo desce e eles são revestidos com o Espírito Santo. E você sabe o que é interessante? Meu Deus, é que enquanto Pedro estava nesse momento de aprendizado, o coxo todos os dias estava na frente da onde? Da porta formosa. Enquanto Jesus estava preparando para operar milagre, Jesus estava vendo a persistência de outro para viver o milagre. Eita glória! Eu vou liberar isso aqui. Se você não pegou, você vai pegar, mas agora é Deus. Enquanto um estava na escola de Jesus aprendendo para, aleluia, operar milagre, tinha outro que todos os dias estava de frente à porta formosa e Jesus estava olhando a persistência dele para viver o milagre. São expectativas diferentes, mas esse mundo é pequeno demais e as pedras se encontram. Oh glórias! E depois de Atos 2, no capítulo 3, a palavra de Deus vai dizer que lá vem Pedro e lá vem João, aleluia. E quando eles estão chegando na porta do templo, alguém encosta na porta do templo, glória ao nome santo do Senhor. Olha para Pedro, olha para João e diz: me dá uma esmola. Pedro, cheio do Espírito Santo, fixa o olhar naquele coxo e diz: homem, eu não andei, aleluia, 3 anos com Jesus por ouro, eu não andei 3 anos por prata, eu não passei, eu me passei para viver as coisas dessa terra. Ei, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho receba, levanta e anda agora. E Pedro aqui nessa noite na glória, e Pedro aqui nessa noite na glória, e Pedro aqui nessa noite na glória. Você sabe o que é interessante, pastor Rocha? É que no capítulo 4 de Atos, já vou encerrar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que aquele homem era paralítico.
nasceu com 33. Então, quando Jesus nasceu, o menino tinha 7. Mas você sabe o que a Bíblia diz? Não importa a tua expectativa, não importa a tua realidade. Quando Jesus chega, Ele opera em tempo e fora de tempo. Quando Jesus chega, Ele opera em tempo e fora de tempo. Tem gente que está na porta do templo esperando o milagre. Tem gente que está aqui dentro sendo preparado por Jesus para operar milagre. Eu vou dizer de novo: tem gente lá fora que está esperando o milagre. Tem gente aqui dentro que está sendo preparado por Jesus para começar a curar, para começar a expulsar demônios, para começar a orar pelos enfermos, para orar por casas que estão sendo destruídas. Tem gente que está aprendendo aqui dentro a operar lá fora. Para encerrar, aleluia. O Coxo tinha 40 anos. Escuta isso. O Coxo tinha? Diga, o Coxo tinha? Meu Deus, isso é surreal. Você sabe por que é surreal? Porque aproximadamente quando Jesus tinha 30 anos, que ele começa o seu ministério, o primeiro que ele vai chamar o seu ministério é Pedro. E em 3 anos, Jesus preparou, capacitou, encheu ele de graça e poder. E 3 anos depois, Jesus curou o coxo que estava na porta do templo. E você quer mais? Estudando um pouco mais a palavra de Deus, a Bíblia diz que outrora, quando Jesus entrou no templo, que ele expulsou os cambistas e as barracas, depois trouxeram na porta do templo os coxos, aleijados, cegos, e foram todos curados. Como assim? Se todo dia esse homem estava na porta do templo, naquele dia, irmão Lázaro, aquele coxo não estava na porta do templo. Eita, glória. Tem coisas que a gente quer que Jesus faça. Que Jesus vai usar é você. Está entendendo esse mistério aqui? Tem coisas que você quer que Jesus faça. Por incrível que pareça aqui, naquele dia, o coxo não estava na porta do templo. Só que Jesus já estava preparando o mundo, capacitando ele, para 3 anos depois, entregar a cura daquele coxo. Aprenda nessa noite. Não é quantas vezes você acertou e nem quantas vezes você errou que importa. Isso não importa. Nem quantas vezes você acertou, nem quantas você errou. Não importa. O que importa é quantas vezes você está disposto a viver a promessa. Aleluia, glória a Deus. Ô glórias, se coloque de pé. 5 minutos. Glória a Deus, glória a Deus. 5 minutos, estou entregando o tempo, glória a Deus, ó. Aleluia, vamos lá. Estou entregando o tempo. Não importa o tanto que você acertou, nem o tanto que você errou até aqui. É o tanto que você está disposto a viver a promessa do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou sentindo.